Olá, bom dia a todos vocês que estão aqui nessa sexta-feira. E é um prazer para mim participar de mais um episódio desse webinar E daí? Então, antes da gente começar, eu queria fazer apenas umas perguntas para saber se vocês estão me ouvindo, como é que está o som. É uma experiência diferente estar aqui desse lado da tela. Quantas vezes eu já vi os webinars da SBGC. Então, eu sei que quem está participando está no chat participando com todos aí, e aqui a gente que está falando é uma experiência diferente, né? Porque é uma presença digital que não tem som, então eu tenho que ficar acompanhando, então peço aqui até a ajuda do Fernando para ver se dá conta do chat, dos slides, porque é uma experiência bem diferente. Como vocês estão vendo aí no chat, se vocês quiserem fazer perguntas, é preciso colocar uma hashtag antes da pergunta, porque ela vai aparecer numa tabzinha, numa aba diferente para mim. E também, se vocês tiverem algum problema, eu vi que tem algum problema técnico, acho que a Karina deu uma travada, qualquer dúvida também, só colocar no chat que tem uma equipe aí que pode me auxiliar na questão técnica, né? Vamos ver se é só com a Karina que deu uma travada ou se está todo mundo, enfim, conseguindo escutar bem e ouvir bem. De qualquer maneira, o chat está aí para vocês colocarem as suas observações. Bom, como eu falei, eu queria agradecer um convite da SBGC, porque é um prazer estar participando desse webinar, principalmente ao Fernando, ao André. É sempre bom a gente ter a oportunidade de compartilhar o que a gente sabe sobre gestão do conhecimento, afinal, né, gestão do conhecimento é isso também, é essa troca, é a gente compartilhar todo o nosso conhecimento tácito a respeito daquele tema, e a gente interagir e criar novos conhecimentos, a gente ter insights aqui. Então, é com um grande prazer que eu dou início hoje, nessa sexta-feira, a mais um episódio dessa série E daí? Né? Eu até coloquei como título Gestão do Conhecimento E daí? Eu achei bem bacana essa sacada de ser o nome da série da SBGC, para a gente situar gestão do conhecimento. Mas e daí? Como eu me encaixo nisso? Como a minha organização me encaixa nisso? Então, eu pretendo falar um pouco e ter um debate sobre isso ao longo desse webinar. Bom, falando um pouquinho de mim, né? Quem eu sou? Eu sei que vocês viram no convite, mas vou falar um pouco, uma parte de mim até agora, pelo menos, né? Eu sou doutoranda em Ciência da Informação pelo IBICT, FRJ. O IBICT é o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia, que tem um convênio com a Escola de Comunicação da Universidade Federal do Rio de Janeiro para fazer a pós-graduação em Ciência da Informação. A minha pesquisa ela gira em torno das influências das tecnologias no compartilhamento do conhecimento. Né? O meu orientador ele é o Marcos Cavalcante, que é o fundador do CRI, que é o Centro de Referência em Inteligência Empresarial da COP, o FRJ. E eu integro a rede de pesquisadores do CRI e também do Open Data Institute, no Rio de Janeiro. O Open Data Institute ele é uma instituição que foi criada por Tim Berners-Lee, que é considerado um dos criadores da internet, para promover a cultura dos dados abertos. Né? A sede fica em Londres, mas tem o que eles chamam de nodes, que são os nós espalhados pelo mundo. E o do Rio de Janeiro fica no CRI. Então, eu integro também, tenho a alegria de participar da equipe de pesquisadores do Open Data Institute Rio de Janeiro. Sou também analista de gestão do conhecimento do SEBRAE, estou atualmente de licença para fazer o doutorado, e falo um pouquinho do meu histórico acadêmico, né? A minha formação e o meu mestrado é em comunicação pela UERJ, fiz o MBA em gestão estratégica de negócios e inovação pela HSM e também uma especialização em gestão de projetos pelo IBMEC. Então, é bem multidisciplinar. Eu comecei com comunicação, no jornalismo mesmo, é a minha habilitação na graduação. Depois, eu acabei trabalhando com comunicação interna. E na comunicação interna, eu acabei indo para a área de gestão do conhecimento. Né? Tem uma característica muito assim, dos profissionais de gestão do conhecimento, essa característica multidisciplinar. Tem gente que vem da parte de recursos humanos, da comunicação. Então, essa é a minha história, minha trajetória
profissional. Eu vou apresentar aqui os meus slides e vocês fiquem à vontade para interagirem, para fazerem perguntas no meio da palestra, se não tem o menor problema. Eu acho que a ideia é a gente interagir para não ficar uma hora aqui falando sozinha, né? Então, pode ser vocês podem falar pelo chat também, mas pode falar também pelas perguntas. Eu já vi aqui que teve uma pessoa falando, a Ana falou, ok, grata, então fiquem à vontade para perguntar o que vocês quiserem, que não tem o menor problema. O que eu pretendo falar um pouquinho nessa hora que a gente tem aqui hoje? Falar um breve histórico da gestão do conhecimento, até para a gente ter o contexto, né, da gestão do conhecimento para chegar até as tendências. Falar um pouco de casos inspiradores, especialmente alguns que eu conheci. Eu estive recentemente um semestre nos Estados Unidos, onde eu pude fazer um pouco da minha pesquisa. Então, eu fiquei como ouvinte de parte de um mestrado em Informação e Conhecimento Estratégico na Columbia, em Nova York. E integrei também uma rede de pesquisadores da Rutgers, da Escola de Informação e Comunicação da Rutgers, que fica em New Jersey, que estudam, os pesquisadores estudam redes sociais. Vou falar um pouco desses casos e de outros também do Brasil. Vou falar um pouco de dicas, ou que eu acho que seria interessante para o aperfeiçoamento profissional nesse campo de gestão do conhecimento, e falar um pouquinho também das considerações finais. Histórico da GC, né? Por que eu tenho a intenção de falar um pouquinho dessa histórico da GC e fazer um retrospecto? Porque eu acho que é importante, muita gente às vezes até fala o termo gestão do conhecimento, é até um termo um pouco complexo e polêmico. Muita gente fala que não dá para gerenciar o conhecimento, mas apesar das críticas, é um termo amplamente utilizado, seja em organizações, em nomes de gerências, em diretorias, em departamentos, na academia também, em linhas de pesquisa. A linha de pesquisa onde eu estudo é gestão do conhecimento e da informação. Então, isso até dá um outro webinar só falando do termo, né? Mas eu acredito que um bom ponto de partida para a gente entender a gestão do conhecimento é ver o contexto onde ela surgiu e, principalmente, a sua evolução, né? É um tema recente, é um tema que está em constante transformação, não apenas pelas questões da tecnologia, mas porque envolve pessoas, né? É um tema multidisciplinar, é abordado na ciência da informação, biblioteconomia, administração, economia, engenharia de produção, ciência da computação, enfim, vários campos, né? E a gente, ao fazer esse retrospecto, a gente consegue ver, inclusive, a evolução dos próprios autores. Eu vou tentar falar um pouquinho até do contexto econômico, mas falar especialmente da produção acadêmica, para ver como eles foram evoluindo. Então, essa é a minha ideia, para ver como que esses acontecimentos, essas mudanças, eles influenciaram o paradigma da gestão empresarial e do conhecimento. E para a gente dar conta de entender para onde que a gente vai, a gente deve fazer um passo atrás e ver o que já foi feito, o que já foi pensado, o que deu certo, o que não deu tão certo, o que deu certo em algum lugar, o que pode dar ou não na minha instituição. Então, essa é um pouco a ideia da proposta de fazer esse retrospecto, essa viagem no tempo na gestão do conhecimento. Bom, muitos dizem que marcam o surgimento da GC nos anos 80. Foi o tempo pós-Fordismo no Japão, que era característica do just-in-time, o controle da qualidade. Foi uma época muito influenciada fortemente pela tecnologia nessa primeira geração de gestão do conhecimento. A gestão do conhecimento ela passa a ser implementada na indústria e muitas vezes, nesse primeiro momento, o conhecimento era até dado como sinônimo de dado e de informação, né? Era muito trabalhado o conhecimento documentado e tinha muito a pretensão de gerenciar o conhecimento da empresa como um todo, né? Inclusive, uma das pessoas que é dessa área, dessa primeira geração, é o Larry Prusak. Vou até compartilhar com vocês aqui um link para vocês verem depois no YouTube, em que ele dá uma palestra sobre a evolução das tecnologias
nesse período, enfim, em várias gerações de gestão do conhecimento, e ele conta, inclusive, que ele vai aparecer até no outro slide, nos anos 90, que tem uma produção grande em gestão do conhecimento, mas ele conta que muito do que ele dava como certo, ou do que ele estava vendo como gestão do conhecimento, hoje, no retrospecto, ele vê que não era bem assim. Então, ele conta, nesse caso, dessa primeira geração, como o foco era tecnologia, muitas empresas estavam preocupadas com o banco de dados, né? Ele teve uma vez uma demanda em que foi... acho que o telefone, esqueci de tirar o telefone daqui. Desculpa pelo barulho. Ele conta que teve uma demanda de uma empresa que queria colocar todo o conhecimento dela no banco de dados. E isso não deu muito certo, porque isso era impossível, né? Então, esses eram os primórdios da geração de gestão do conhecimento. Em 89, teve um artigo, que é o Organizational Learning, The Key to Management Innovation, do Ray Stata, que foi publicado nessa revista, e que marcou um pouco para começar a ver um pouco da aprendizagem organizacional. Todas essas questões da época levaram a uma outra etapa da gestão do conhecimento, dos anos 90, em que o conhecimento passa a ser contextualizado, passa a ter um valor, a questão do know-how, né? O conhecimento, ele tem não só aquele documentado, mas entra em cena aquele conhecimento que às vezes a gente não consegue documentar, né? O capital social, que é um conceito muito usado já nos anos 60, ele passa a ser agregado também nos estudos de gestão do conhecimento, né? E a gestão do conhecimento, ela passa a ganhar popularidade, especialmente na América do Norte e na Europa, que enfrentava grande pressão pela produtividade, pelo lucro, né? E a gente tem uma grande explosão de produção de livros. A gente tem a quinta disciplina do Senge, que ele vai falar um pouco de como uma organização ela pode se tornar uma organização que aprende a partir de algumas disciplinas, como modelos mentais, pensamento sistêmico, domínio pessoal, visão compartilhada, aprendizado em equipe. Tem o famoso artigo do Nonaka, que posteriormente foi publicado também no livro, falando da espiral do conhecimento. Tem também o Knowledge Management Foundation, uma série do Carl Wigg, em que ele é considerado um dos criadores do termo gestão do conhecimento. O livro falando sobre a nova riqueza das organizações, que é essa estratégia de negócios com foco no conhecimento como um bem intangível. O conhecimento empresarial, do Davenport e do Prussack, que também foi, na verdade, no finalzinho de 92.000, e também Capital Intelectual, do Stewart, também, ele também foi lançado nesse período. Eu separei, até coloquei uns vídeos aqui, só para eu lembrar, não vou passar, mas vou até colocar os links que eu acho que é interessante a gente ver os autores falando, e hoje a gente tem, né, como isso é muito recente, tem muito material online, mas vou passar um vídeo, um link para vocês do Davenport, que ele fala um pouco também do que ele acha. É um vídeo não tão recente, mas ele fala um pouco dessa questão não só de gestão do conhecimento, mas de inovação, de estratégia. Vou passar também um do Peter Senge, que ele também fala um pouco do tempo que se leva para uma organização se tornar uma organização que aprende. Bom, a partir dos anos 2000, a gente vê mais o foco no conhecimento como social, né? A gente vê uma ênfase na natureza local e contextual, um foco em redes, um foco em comunidades de prática. A gente começa a ver análise de redes sociais, wikis, plataformas corporativas, inteligência artificial, data analytics. A gente vê uma série de atividades aqui aparecendo. Parece, gente, vou até interromper porque travou. Eu queria saber, teve uma pergunta aqui dizendo que travou. Eu queria saber como é que está com vocês aí, se está todo mundo, se vocês puderem responder no chat, se travou geral ou se é pontualmente com algumas pessoas. Bom, ok, está ouvindo perfeitamente, está ótimo, só para a gente continuar e não perder, que todo mundo possa participar. Então, a gente vê livros, a Nancy Dixon, Common Knowledge,
A gente vê livros até do Marcos Cavalcante falando, coloquei ali do meu orientador, Conhecimento em Rede, Gestão de Empresas na Sociedade do Conhecimento. A gente vê o Prussak falando de Storytelling in Organizations, porque passa a ter valor a questão pessoal da sua experiência e você ter o contato com as redes, né? Isso passa a ter um valor muito grande. E aí fica a questão, mas e aí? Para onde a gente ruma? Como é que a gestão do conhecimento pode contribuir para a questão do tempo, usar melhor o tempo, não gastar tanto tempo procurando uma informação, na questão da produtividade, para onde vamos, né? Essa é uma questão que a gente, não só a gente, né, mas como os próprios pioneiros da gestão do conhecimento se deparam. Esse aí é um post no LinkedIn que foi publicado no ano passado pelo Davenport. E ele coloca, deu muita repercussão, que ele coloca o que aconteceu com a gestão do conhecimento. Ele diz que, segundo ele, né, ele é um dos que tem grande contribuição junto com o Prussak, mas ele começa a ver que se ela não está morta, ela está quase, ela está ali num quase. E ele começa, eu acho que um polêmico até para dar uns insights, dizendo que ela está ofegante, que não há tantas buscas por gestão do conhecimento no Google Trends, que ele não é um termo tão requisitado. Ele diz que é uma questão de gestão do conhecimento é mudar o comportamento, e isso nem sempre é tão satisfatório. Ele fala que ainda há uma grande impacto e influência das tecnologias e que muitas vezes elas não acompanham. Então ele começa a falar um pouco dessas questões e tem uma repercussão grande nisso, das pessoas defendendo, e ele depois coloca, realmente, a gestão do conhecimento não morreu, vide os comentários que a gente teve nesse debate aqui. E aí é importante a gente ver isso do Davenport, porque ainda há várias questões que a gente tem que compreender, porque a gestão do conhecimento ela ainda está em evolução. Mesmo o Davenport, que foi um daqueles pioneiros que lançaram um livro sobre o assunto, questiona algumas formas de gestão do conhecimento, ou seja, a questão do termo que é usado, ou qual tecnologia, ou qual foco que deve ser dado. E a gente tem que pensar nisso tudo, e daí o meu histórico da gestão do conhecimento, para a gente entender para onde que a gente quer chegar, né? Coloquei aqui a terminologia que está em uso da gestão do conhecimento, porque nesse slide o Davenport, ele critica, ele diz que a gestão do conhecimento ela não é mais buscada tanto no Google Trends, mas é importante a gente saber que nem sempre as pessoas usam também o termo gestão do conhecimento, né? A gente muitas vezes usa outros termos, né? Esse dado aí, um apanhado de termos, está em inglês, mas foi de uma palestra do Stendorf para Deloitte, que ele fala quais são os termos que são usados para falar de gestão do conhecimento, que muitas vezes a gente usa e não sabe que está fazendo gestão do conhecimento. Então, está aí para vocês verem. Parece que tem a questão dos slides, que eles não estão sendo baixados, alguém está comentando, mas eu não sei se você vai acompanhando e para baixar os slides é só no final. Depois eu peço até a ajuda de vocês, ou se é a questão de visualizar os slides, né? Mas, enfim, a gestão do conhecimento está aí, né? A gente vê ela em uso, estamos aqui para falar da gestão do conhecimento. E qual é o panorama, né? Segundo uma pesquisa da PQC, que é uma organização americana, que ela tem vários estudos sobre gestão, inclusive gestão do conhecimento, ela foi feita com 524 membros no ano passado, falando de prioridades para GC em 2015. Inclusive, a Raquel Balseiro, no webinar que ela fez, ela até citou alguns dados dessa pesquisa. Eu recomendo até para quem não assistiu ao webinar dela, para assistir. Eu acho que nessa mesma link para assistir a esse webinar, você vê os webinars antigos e vale a pena assistir, está muito bom. Bom, segundo essa pesquisa, nos Estados Unidos, 93% das empresas que foram pesquisadas têm recursos destinados à gestão do conhecimento. 61% acreditam em resultados positivos de programas de gestão do conhecimento. No entanto, 35%
apenas reportar estar conseguindo resultados efetivos, né? Isso pode ser também até a questão de métricas, enfim. Mas, de um certo modo, são dados positivos sobre a gestão do conhecimento, né? Eles fizeram um pouco também, elencaram uma série de ferramentas e dá para a gente perceber o que está em alta e o que está em baixa nesse grupo específico, que foi, né, dos 500 entrevistados. Não significa que isso pode ser generalizado para contextos fora dos Estados Unidos, mas, segundo essa pesquisa, o que está em alta são as ferramentas para captura e transferência de conhecimento, lições aprendidas, aplicativos móveis para colaboração em conteúdo, sistemas de localização de especialistas e portal interno para colaboração. Segundo a pesquisa, o Wix não está tão assim em alta, pelo contrário, 37% daqueles que têm o Wix querem diminuir o foco em Wix ou se aposentar. Só um dado que eu trago, não significa que o Wix não devem ser usados ou que não funcionariam, né? É importante a gente ter em mente que essas práticas que eu até vou apresentar, elas são, que eu estou apresentando e que a gente fala e que vou apresentar uns cases, elas dependem muito do contexto e do ambiente da organização. Então, não necessariamente é uma verdade para todas as empresas. Porque eu acho que, na verdade, o que é importante é a prática. A gente tem que praticar e ver o que funciona na realidade da nossa empresa, né? Tem uma pergunta até aqui, como a gente falou de medir os resultados de impacto que a gente quer que meça os resultados. Como medir os resultados de ação de EC? A Aline perguntou. Existem várias métricas para isso, né, que a gente pode medir. Cada vez mais a gente tem que estar focado nos objetivos estratégicos da empresa, né? O próprio Prussac fala que na primeira geração, um dos grandes erros era achar que a gestão do conhecimento ela ia dar conta de pegar todo o conhecimento da organização. E a gente tem que saber exatamente para que a gente quer aquela prática de gestão do conhecimento. A gente tem que ter um problema e a gestão do conhecimento vir com a solução. E aí a gente vai verificar no antes e no depois, né? Existem várias métricas para isso. A própria SBGC tem várias metodologias. A Camila Pires, da Rede Índigo, também tem vários vídeos falando de algumas métricas, eu não vou me alongar muito nelas aqui, mas que você pode medir o quanto aquele conhecimento foi aproveitado, seja para, inclusive financeiramente para a instituição, seja para o tempo que que grupo de empregados gastou para chegar àquela informação, seja erros que deixaram de ser cometidos porque as pessoas tiveram acesso e viram as boas práticas, porque às vezes a gente não precisa reinventar a roda, né? Então, existem várias maneiras que a gestão do conhecimento pode fazer para capturar essas experiências, disseminar e trocar informações entre as pessoas daquela organização. E lembrando que algo que tem que ser regado, tem que ser, leva tempo, então muita gente às vezes desanima porque não vê os resultados imediatamente, mas existem resultados a curto, a médio e a longo prazo. E como é mudança comportamental, muitas vezes é a longo prazo. Tem até um vídeo do Peter Senge, que eu até já coloquei o link, que fala um pouco disso, como leva tempo e como é difícil que uma organização ela seja uma organização que aprende, né, que tem o seu conhecimento gerenciado. Então, é bom a gente ter em mente para não desanimar nas nossas práticas e experiências de gestão do conhecimento. E aí, falando de todo esse histórico, falando das tendências, né? A própria APQC fala um pouco, ela nessa pesquisa, vou colocar o link para vocês depois quiserem ver com mais calma, ela fala um pouco, em algum momento eu vou achar o link, mas entrando no APQC, no site deles, vocês têm acesso, tem alguns conteúdos que são gratuitos, outros não, mas tem acesso a vários conteúdos que você pode baixar, acho que tem que fazer algumas vezes um cadastro, mas é super simples. O que eles viram como tendências que vão impactar a gestão do conhecimento, isso em 2015 e ao longo dos próximos 3 anos. Big Data and Analytics, ou seja, você analisar os dados que temos aí por meio de tecnologia, está tudo digital, como você pode analisar os dados. Uma outra, bring your own device, você trazer o seu laptop, o seu mobile, para fazer o trabalho da empresa, crowdsourcing, ou técnicas de inovação aberta,
técnicas de gamification, tecnologia semântica ou de linguagem natural, machine learning ou computação cognitiva. A gente vê muito aí a questão também da inteligência artificial, né? Isso não significa, né, que as práticas anteriores deixam de ser usadas. A gente coloca a linha do tempo como uma maneira didática de entender, mas as práticas, elas não significam que elas estão datadas. Elas continuam acontecendo e vão se aprimorando. A própria APQC fez até um apanhado do que é o tradicional, a gestão do conhecimento clássica e essa mais inovadora. E o percentual de pessoas que estão usando. Depois vocês podem até ver mais com calma esse slide. Mas ainda há espaço para as comunidades de prática, lições aprendidas, ações para captura e transferência do conhecimento, transferência de boas práticas. E também estão sendo usados vídeos, redes sociais internas. O Wiki, embora as pessoas estão falando que pensam, 37% pensam em não usar mais, mas ainda é usado, aplicativos móveis. Então, existem muitas maneiras dessas tecnologias existirem simultaneamente. Não significa que tem que estar exatamente nas novas tecnologias e esquecer as antigas. Tem que ver o que está funcionando na sua organização. O impacto também das novas tendências de trabalho. A PQC também ela está fazendo uma pesquisa, vou até passar o link, deve sair em breve para o ano que vem, que mede o impacto das tendências de trabalho na organização. Por quê? A experiência do trabalho mudou. Hoje, o próprio design, o layout do seu ambiente de trabalho, ele pode incentivar o compartilhamento de conhecimento. A gente vê alguns labs ou algumas empresas de tecnologia que é um espaço mais cool, que você sente a vontade para estar interagindo. O próprio trabalho virtual, né? Porque a gente agora está aqui virtualmente, cada um no seu espaço, como isso impacta. E isso também impacta de modo a questão cultural, né? Você está conectado o tempo todo no mobile, WhatsApp, no Facebook ou em grupos de trabalho ou no LinkedIn, você está 24 horas quase à disposição. Isso também tem outras implicações, não só para a gestão do conhecimento, mas a questão mesmo de normas de trabalho, né? Impactos e mudanças de paradigma, né? E a PQC fez ainda um paper reunindo especialistas em gestão do conhecimento, com base até nessa pesquisa que eles fizeram, e eles perguntaram qual a tendência ou a inovação que vai ter o maior impacto na gestão do conhecimento a curto prazo. E eles falaram, a tecnologia Smart vai ter um impacto positivo para aumentar a capacidade humana, ou seja, a automação ela vai ajudar a aumentar a capacidade humana. Esse termo até o Davenport usa no livro dele, que eu vou comentar daqui a pouco, e é um termo até bem antigo. Cara, o Engelbart, que inventou o mouse, ele até usava, ele tinha um laboratório de pesquisa, que era um laboratório de pesquisa em augmentation, como a gente pode usar a tecnologia para nos ajudar. Eles disseram também que mais conexões, especialmente a internet das coisas, ou as pessoas compartilhando mais informações entre pessoas, também tem mais riscos de aumentar a segurança da informação. Também eles falaram que o perfil dos empregados está mudando. Tem mais trabalhadores do conhecimento, isso requer mais ações para engajamento e conectividade, né? E o perfil do profissional de gestão do conhecimento, por sua vez, ele também tem que acompanhar essa mudança, porque senão ele não vai dar conta de engajar, de integrar as pessoas para o conhecimento ser compartilhado, né? A gente vê também a questão da inteligência artificial. Tem um paper que eu coloquei até os dados aí, quem quiser depois procurar, que fala das ações de inteligência artificial na gestão do conhecimento. E essa autora, ela fez um diagrama onde que tem um pouco de tecnologia de inteligência artificial que pode ajudar na gestão do conhecimento, seja na classificação automática de documentos, seja sistemas inteligentes para busca, seja
redes neurais, machine learning, como isso pode ajudar para a gestão do conhecimento, porque é tanta informação hoje em dia, e o tempo tão escasso, que a gente precisa da ajuda de tecnologias para dar conta disso tudo. E voltando aqui nos livros desse período, inclusive dos autores que lá atrás escreveram, né, foram pioneiros. Esses 3 primeiros aqui, na verdade, é do Davenport, ele fala muito de analytics, como você vai analisar os seus dados, fala de big data. Esse terceiro é Only Humans Need Apply, ele começa a falar um pouco de como vai ser o impacto da inteligência artificial no trabalho, especialmente no trabalho envolvendo o profissional do conhecimento. E o Wu, Wow and Win é do Stewart, que foi o autor de Inteligência Artificial, do Capital Intelectual, e ele fala aqui de um termo que ele chama de Customer Capital, que são todos os dados que estão disponíveis de informações sobre o cliente, como isso pode ser usado, inclusive para satisfazer e para surpreender cada vez mais o cliente. Então, como hoje em dia está um valor na questão de seduzir e conquistar o cliente, porque existem muitas opções. Então, como você tem que usar esses dados para ter o seu diferencial? Então, depois dessa viagem no tempo, eu queria falar um pouco aqui dos casos inspiradores, né? Eu vi aqui que não tem perguntas, às vezes eu fico um pouco tentando me dividir aqui na questão do chat, porque nem sempre vai para pergunta, mas eu vi aqui que o Fernando está ajudando, falando dos resultados da gestão do conhecimento, né? Se vocês quiserem... deixa eu ver mais aqui. Acho que vocês quiserem também falar, eu vou tentar acompanhar um pouco por aqui, mas o Fernando está me dando uma ajuda. E está tudo bem por aqui? Tem alguma mais pergunta? Então, vou partir para alguns casos inspiradores, né? Porque a gente agora deu um panorama, após esse panorama mais geral, mais genérico, né? Vou partir para alguns casos que eu acho que são interessantes. Bom, fala um pouco da NASA. A NASA eu acho que ela é fantástica na parte de gestão do conhecimento dela. Eu tive a oportunidade de, na época, um dos professores desse curso na Columbia, ele era o Chief Knowledge Officer da NASA. E vocês entrarem nesse link, vocês vão ver que tem vários materiais acessíveis, tem alguns que são restritos para quem trabalha lá, que são bem inspiradores. Eles têm um mapa do conhecimento, que eles detalham as categorias nas quais eles trabalham o conhecimento, os centros e as organizações, os pontos de contato lá, e funciona de uma maneira descentralizada. Existem 13 centros de conhecimento que funcionam. Obviamente, tem o CKO, que vai ter ações que vão ser para todos os centros, mas eles funcionam de maneira independente e descentralizada. Eu acho que eu passei um a mais, que é essa importância da rede. A rede de conhecimento, não só interna, como eles fazem parcerias para ter redes externas, para falar do conhecimento. E eles viram que uma maneira importante de passar o conhecimento é por meio de storytelling. Então, eles têm vários eventos em que eles juntam pessoas para contar suas experiências e também as suas experiências bem-sucedidas e aquelas nem tanto. Só que eles notaram, o CKO contou, que havia uma certa dificuldade das pessoas falarem dos seus erros, porque não é sempre agradável comentar sobre o que não deu certo. E eles estavam incentivando essa prática, mas viram que ainda assim as pessoas acabavam não falando muito. Então eles lançaram uma parte do site para falar My Best Mistake, que é o meu melhor erro. E quem eram os primeiros a falar era a alta diretoria, porque inclusive na NASA, né, um erro lá são, enfim, prejuízos não só financeiros, mas de vida. Então é importante que essas informações sejam disseminadas. Eu inclusive vou passar o link de uma entrevista que eu fiz com ele para o blog Gestão Consciente, Gestão Consciente da Rede Índigo. Quem quiser depois acessar, ele vai contar um pouquinho mais das experiências, o Ed Hoffman, que são experiências bem interessantes. Eu vi que tem aqui, vou parar para ver um pouco uma pergunta.
a página da NASA não está funcionando, depois eu vou dar uma olhada, porque eu testei ontem e estava. Depois eu vou ver se é esse o link mesmo da NASA. É km.nasa.gov. Aqui no meu entrou. Será que eu botei o link errado? Enfim, se eu coloquei km.nasa.gov. E a Aline aqui também tem um comentário, deixa eu dar uma lida. Eu sou designer de usabilidade para mobile e temos um grupo de mais de 20 pessoas alocadas em vários projetos. Hoje temos reuniões semanais para falar sobre novidades da área. É a melhor maneira? Existem outras ferramentas para transmitir conhecimentos e experiências? Ah, que legal, Aline, que você fala de usabilidade. Antes até de falar um pouco da sua pergunta, tem até vou procurar aqui depois passar para vocês. Tem um pesquisador chamado Tristan Harris, ele foi ex-Google, trabalhou no Google, e fala como o design ele pode viciar para as pessoas estarem constantemente no celular interagindo, porque isso pode ser muito bom, às vezes, para a gestão do conhecimento, mas pode ser também não tão bom para a questão do tempo. O quanto tempo que a gente gasta por conta de tecnologias ou de apps que nos induzem a estar o tempo todo conectado, né? E ele fala como é que algumas pessoas apenas de 20 a 30 anos, geralmente homens, de algumas empresas do Vale do Silício, pode ter tanta atenção de todos nesse mundo, né? Porque a atenção que a gente fica no Facebook, no WhatsApp, em outras redes sociais é imensa, né? Inclusive o Davenport tem livros falando sobre a economia da atenção. Então, como é que a gente faz, né, para ter atenção nesse tempo? E ele prega até a questão do design ético, que as coisas que os designers podem fazer para não ser tão viciante, ou seja, para que as pessoas gastem melhor o seu tempo, né? Vou até colocar aqui, Time Well Spent, que é a campanha dele, que é para a gente investir bem o tempo, e o nome dele é Tristan Harris. Se vocês procurarem, tem uma palestra TED super interessante, principalmente para você que trabalha com usabilidade, eu acho que você vai gostar. A questão de reuniões semanais, isso vai variar de caso a caso. Eu acho que é sempre importante a gente estar sabendo do que as outras pessoas estão fazendo na organização. Inclusive, existe até um conceito que é chamado memória transacional, que é a transitive memory, que é você saber o que cada pessoa está fazendo, quem que você pode recorrer, porque isso vai auxiliar muito no momento que você precisa de uma informação, e a gestão do conhecimento prega que, né, a informação no momento certo é fundamental. Tem um grupo, por exemplo, o Open Data Institute, por semana também, eles fazem até online, para quem não está lá, porque tem a questão virtual, e que você coloca, na verdade, eles fazem diariamente para o grupo deles, né, não para os nodes que estão no mundo, todos espalhados. Diariamente, eles começam o dia você colocando numa parte virtual o que você vai trabalhar especificamente naquele dia que vai ter mais a sua atenção. Então, eles usam, por exemplo, diário, né? Existem várias empresas que fazem o café da manhã para poder discutir, talvez uma vez por semana. Outros já acham que isso pode ser mensal. Então, outras já têm grupos no WhatsApp para ir falando à medida que vai acontecendo. Isso vai depender do contexto da sua empresa, mas eu acho bem bacana vocês terem essa experiência. Inclusive, o Slack também é uma ferramenta bem legal, tem até um pouco de inteligência artificial, que usa bastante essa questão de todo mundo estar sabendo interagir um pouco do trabalho do outro. Isso é muito bom para a inovação, para a criação de novos conhecimentos. Voltando aqui, falando um pouquinho de outras experiências. Essa é para fazer a gestão empresarial, gestão de hospital. Eu conheci também lá nos Estados Unidos, que o professor apresentou, que é o MED CPU. É o seguinte, lá nos Estados Unidos, né, nos hospitais, eles têm todas as informações do paciente online, né? E ele consegue, por meio dessa análise dessas informações, quando o médico for sugerir algum remédio ou algum procedimento médico para aquele caso específico, eles têm um serviço de inteligência artificial ali, que tem o apoio de uma equipe de especialistas para falar
e analisar estudiosos para ver o que está mais avançado naquilo, e eles conseguem cruzar aquelas informações e dar a informação ali para ajudar na tomada de decisão daquele médico, porque eles viram que muitos erros é a questão até de erro humano, né? Então, uma grande base de dados para auxílio à tomada de decisão. Narrative Science é um outro exemplo fantástico dessa empresa, que ela constrói narrativas também por meio de inteligência artificial. Esse link específico aí, ele funciona por meio de um software de visualização de dados da sua empresa, que você vai vendo ali por meio de um gráfico. Só que é muito difícil, às vezes, a gente ter a noção daquela informação por meio de um gráfico, de números. Então, eles automaticamente têm algoritmos que constroem uma história por meio daqueles dados, que você consegue visualizar a situação da sua empresa financeira, o que você tem que fazer, por meio de uma narrativa. É muito bacana o trabalho deles. Eles usam também muito esse trabalho para fazer matérias jornalísticas automáticas. Então, acabou um jogo e eles querem ter aquela informação imediatamente, né? Você quer saber quem se destacou, qual foi o placar. Imediatamente, por meio de uma base de dados, o computador constrói aquela narrativa. Tem muito uso jornalístico, mas também tem uma parte empresarial bem bacana. Yoda Project é um projeto de Open Science, e a Johnson & Johnson está dentro desse projeto da Yale. Muitas experiências clínicas para a produção de remédios não são nem publicadas ou não ficam disponíveis. Então, a Johnson & Johnson se comprometeu a abrir esses dados das suas experiências, né, dos seus trials, para poder outros pesquisadores usarem essas informações para novos remédios, para criar novo conhecimento, né? Ela achou que isso daria valor à sua empresa, para o avanço da ciência, para o avanço de remédios, e ele decidiu fazer parte desse projeto, que é bem bacana, a gente pensar em abrir os dados, como isso pode ser bacana também e dar um valor para a sua empresa. Tem, inclusive, quem quiser saber um pouco mais disso, vou passar um link de uma entrevista explicando melhor como funciona esse projeto. Estou vendo, não vi que tinha uma pergunta, vou voltar. Eventos como Jogos, o Francisco está perguntando, eventos como Jogos Olímpicos certamente trazem inovações no campo da gestão do conhecimento. Você sugere alguma metodologia para uma eficiente comunicação para a sociedade? Francisco Marista está perguntando. Sim, eu acho que, inclusive, eventos que tomam o mundo todo, que está todo mundo de olho, inclusive no CAIME Brasil, a gente teve uma apresentação, se não me engano era a Mariana, de alguém que trabalhou no comitê dos Jogos Olímpicos. Fernando me ajuda se eu não estou lembrando o nome corretamente. Mas é muito importante que todas essas inovações sejam comunicadas, né? A própria cerimônia de abertura, que estava todo mundo de olho, a gente viu que o foco no meio ambiente, foco na inovação, foco na diversidade, como isso é importante, como eles usaram isso para comunicar. Então, eu acredito que a gente não pode abrir mão das redes sociais e desse pensamento em rede, né? Não necessariamente nas grandes mídias tradicionais, mas como uma informação ela pode ser disseminada por meio das redes sociais, e como uma informação é boa, ela pode ser disseminada pelo antigo boca a boca, né? As pessoas comentando sobre as suas conquistas, o que ganhou com esse evento. Eu acredito que a storytelling para esse momento, para esse ponto, para essa questão, é bem importante, porque por meio de uma história, você vendo a pessoa contando, vídeos também são bem interessantes para você comunicar o que você quer passar de uma maneira mais humana, uma maneira que você se vê naquela situação e você fala, pô, e daí? Legal, né? Isso, e daí as Olimpíadas? Mas e daí? Né? Pô, funcionou para isso naquela situação. Então, acho que são estratégias que podem ser interessantes. Avançando um pouquinho, que eu vi que senão não vai dar tempo de falar de todos, né? A biblioteca pública
de Nova York tem casos bem interessantes. Eu vou passar só alguns, mas depois tem até o link do laboratório que eles chamam de New York Public Library Labs, que são experiências inovadoras que eles tentam fazer. Porque imagina você ter uma série de documentos que não estão ainda digitalizados e que você vai digitalizar, mas aquela informação, né, são documentos às vezes até manuscritos, precisam ter uma catalogação e ter um sentido para aquilo. Então eles começam a fazer projetos usando até gamification para atrair pessoas para ajudarem nesse processo. Então um é dos menus, eles têm menus, enfim, desde centenários, né? Então eles pedem ajuda das pessoas para poder identificar o que tem naquele menu, e aí eles vão poder ver hábitos de consumo, quais os restaurantes. Então, é uma experiência bem bacana para a gestão do conhecimento. Igualmente, esse aqui do mapa também, vou botar o link depois, vocês veem com calma. A divisão de mapas dele é incrível. Vou botar até um link para vocês darem uma olhada o que eles estão fazendo sobre a digitalização desse material, que é realmente fantástica. Eu botei um vídeo, depois vocês dão uma olhada. O Banco Mundial tem experiências bem bacanas de Open Data e publicações. Eles têm um repositório muito bacana, tem os links aí, e de dados abertos também. Isso é facilmente acessado. E eles usam muito também uma experiência boa de comunidades de práticas, né? Para temáticas, por exemplo, essa é para combater a fome, nutrição, enfim. Eu até entrevistei, vou colocar o link, um consultor do Banco Mundial, que foi meu colega de classe nesse curso que eu fiz, e ele conta um pouco como é que funciona essa interação com pessoas do mundo todo para compartilhar conhecimento em prol de um objetivo comum, né? O Sebrae, não poderia deixar de falar, eu coloquei apenas uma imagem, que é de ideias de negócios que a gente vê no mobile, ou que você facilmente pode ser acessado, mas eu até tenho um link, sugiro que vocês baixem a apresentação da Raquel Bentes, de Gestão do Conhecimento do Sebrae Nacional, que ela fez no KM Brasil, fantástica, que foram mapeadas 700 práticas de gestão do conhecimento em todo o sistema Sebrae. E nessa apresentação vocês têm acesso a um pouco, além dessa que eu coloquei, vocabulário controlado, um sistema de BI humano para você localizar especialistas, enfim, uma série de práticas super inspiradoras que podem inspirar vocês aí quando estiverem planejando alguma ação em gestão do conhecimento. Também, especificamente no Rio de Janeiro, tem um portal Sebrae Inteligência Setorial, também está disponível, foi apresentado no KM Brasil pelo César Kizemblar. Vocês podem baixar também na parte de apresentações, que é um portal que traz informações para alguns setores específicos, de tendências, de casos de sucesso, que você recebe por e-mail, você pode cadastrar e ter acesso a várias informações que podem ser super úteis na questão de inteligência empresarial, né? Corri um pouquinho aqui só para saber se está tudo bem, porque para dar uma olhada também aqui no chat, vi que algumas pessoas tiveram problemas, mas voltaram a partir da atualização da página. A Mariana Barros, isso aí, Fernanda, obrigada, ela do comitê, né? O Francisco Marisco fez a pergunta também, ele a parte do Sebrae que atuou muito, tem um trabalho incrível com as Olimpíadas e os pequenos empreendimentos, que muita coisa bacana para ser contada, que foi uma experiência realmente incrível. Bom, prosseguindo, falando um pouquinho do aperfeiçoamento profissional. E como é que a gente faz para, já que é algo em constante evolução, já que é algo que a gente vê que até os pioneiros se voltam a questionar e estão sempre aí pensando qual é o melhor prática, o melhor foco, o que deve ser feito. O que eu sugiro? Inclusive, falando mais uma vez do KM Brasil, o Roberto Pacheco, né, da Federal de Santa Catarina, apresentou também, está disponível os dados para serem baixados. Ele analisou 51 programas de mestrado e doutorado no Brasil relacionados a conhecimento e inovação. Então, assim, tem muitos programas, quem quiser se dedicar ao mestrado e doutorado, eu estou fazendo especificamente em ciência da informação,
mas existem outros, como ele viu, mapeou e vocês podem dar uma olhada também. Além disso, quem quiser fazer pós-graduação Lato Sensu, o CRI, o Centro de Referência e Inteligência Empresarial, ele tem o MBKM, né, que vai para a sua 27ª turma, se eu não me engano, no ano que vem, e o Web Intelligence and Digital Analytics, também, que vai para a 3ª turma. São pós-graduações Lato Sensu. Isso para citar algumas, tá? Porque, na verdade, a gestão do conhecimento ela é multidisciplinar. Então, você vê em várias áreas, administração, ciência da informação. Então, é bem amplo, mas eu acho que quem tem o interesse de se aprofundar em pesquisa, eu acho que vale a pena pensar em fazer uma pós-graduação para estar em constante atualização, porque numa pós-graduação você tem acesso a pesquisas em andamento, com os alunos, com os professores, mas também não só, né? Você também tem cursos curtos, online ou presenciais, webinar, SBGC, ela tem vários, você, se não puder estar online, como aqui as pessoas estão, fica armazenado, você pode ver, tem uma base muito bacana. A Rede Índigo, da Camila Pires, também, ela tem uma série de canal no YouTube, tem Facebook, enfim, redes sociais também, e cursos também, bem interessantes para saber como, ou tiveram perguntas aqui de práticas, de métricas, são bem legais. A própria APQC também faz webinar, alguns deles gratuitos. O MIT Sloan Management Review também. O próprio Coursera faz também. Então, existe uma série de recursos online hoje em dia que você pode acompanhar e fazer de casa. Eu acho que isso é bem legal, porque geralmente são casos, ou são experiências, ou são conhecimentos que são super atualizados, são atuais, e é bem bacana estar sempre antenado e participando. É uma oportunidade, muitos deles, inclusive, gratuitos, né? E também tem os cursos presenciais, né? E eventos, como eu coloquei aqui. KM Brasil, fantástico. Quem não pôde participar, tem essa questão de Open Data, os dados, né, das apresentações, os trabalhos científicos. Eu tive a oportunidade de apresentar um trabalho científico falando um pouco do andamento da minha pesquisa. Está lá também. O Enancível, eu também participei recentemente, é um encontro nacional da Associação, né, de Pesquisa em Ciência da Informação. O GT4 é específico sobre gestão do conhecimento. Esse link é dos anais do evento, mas tem também especificamente o GT4, estudos sobre gestão do conhecimento. E não só, como é multidisciplinar, tem vários outros eventos, né? Tem o Enampad de administração, tem CONGEP, tem outros encontros que a própria SBGC realiza e que é bacana a gente estar participando, porque presencialmente o bom também a gente conhece as pessoas que muitas vezes a gente troca ideia ou conversa online e a gente tem a oportunidade de conhecer pessoalmente. Deixa eu parar aqui, às vezes eu fico um pouco perdido, mas aqui entrou uma pergunta e aí eu vou ver que é Iores, né? As pessoas têm enfrentado no trabalho desafios cada vez mais complexos, cujas respostas devem ser aprendidas ou novos conhecimentos devem ser gerados sem que ocorra uma longa interrupção nas atividades do dia a dia. Quais cases relacionados a isso você tem? Isso essa questão da interrupção é ótimo, e olha a sua pergunta, porque a gente sempre não tem tempo para nos atualizar, para fazer um encontro, como esqueci o nome, né, que trabalha com, que faz, a Aline faz reuniões semanais. Eu acredito que muitas vezes ela deve enfrentar, gente, a reunião, mas eu estou com um monte de trabalho. O tempo é escasso e a gente está sempre com economia da atenção, que o Davenport fala. A gente quer sempre mais tempo, é um valor, hoje em dia, muito, muito importante. Uma das questões de cases que a gente tem é estratégias para usar melhor as reuniões ou para compartilhar aquelas informações. Você usar Link Off é uma estratégia, depois eu posso procurar e passar aqui para você. Como a gente vai ter essas reuniões de maneira mais eficiente? Porque quando as pessoas passam a ver sentido naquilo que elas pararam no trabalho para ver um sentido naquilo,
de uma maneira eficiente e que tem a ver com que realmente ela vai ser impactada, ela vai querer participar daquele evento, daquela reunião, daquela capacitação. Agora, é preciso, então, que você veja o público que você está se destinando, quem que você vai chamar, quem realmente é importante participar daquele evento, daquela situação, e como você vai conduzir isso daquela melhor maneira, né? As pessoas, tem até em inglês, as pessoas falam, não quero another meeting, ela quer meaning. Então não adianta ser mais uma reunião, ela tem que ser um significado naquilo. Então, isso é fundamental. A NASA promove um evento chamado Master of Masters, que é exatamente reunindo quem tem interesse afim naquilo e pegando os especialistas para falar disso. Quando você tem especialistas e pessoas bem interessantes que vão te trazer conteúdo relevante para falar daquilo, isso pode ser uma dica importante, uma estratégia interessante, né? Um outro modo é fazer também online, sem que você existam ferramentas para isso, sem que você tenha que ter a questão do deslocamento, né? Você, estando online, justamente economiza um pouco de tempo. Então, ele tem várias experiências que podem ser interessantes. Se eu lembrando, eu ainda coloco o link antes de acabar aqui para você. Além disso, o que eu sugiro, blogs, da Venport tem blog, para o SAC tem, sites também, Twitter, seguir várias contas de Twitter também. Se você botar a hashtag KM ou KM, você vai ver várias informações sobre gestão do conhecimento. Então segue Raquel Balseiro, André Saito, Fernando, Marcos Cavalcante, a Camila Pires, né, os brasileiros. Segue também Davenport, Prussac, Stewart. É interessante, no LinkedIn ou no Facebook, enfim, no YouTube, existe muito material disponível. Então, se você estiver sempre seguindo, você vai estar de olho, às vezes, num webinar que alguém vai passar, ou muitas vezes as pessoas tweetam algum evento que você não pode ir e você está ali acompanhando. É importante estar com a antena sempre ligada e antenado no que está de mais up-to-date no tema, porque aí você já tem todas as informações fazendo a sua inteligência, sistema de business intelligence da sua carreira. Livros, eu falei de vários livros aí, alguns antigos, mas tem os novos num slide que eu coloquei, artigos. SlideShare também é legal para seguir, porque as pessoas, muitos colocam as apresentações. Então, você de casa já pode pegar uma estratégia do seu trabalho de pensar qual é o meu tema específico que eu quero seguir. Reuniões semanais para compartilhar conhecimento? Maneiras de compartilhar conhecimento? Faz uma pesquisa nisso, vê o que está sendo feito, discutido nesses lugares, e é bem, bem bacana você ver o resultado, inclusive quando você fala com essas pessoas, muitos são super receptivos, né? Eu tive experiências bem bacanas de falar com as pessoas que são super conhecidas e às vezes a gente pensava que não eram tão acessíveis, mas são. Então é muito interessante fazer esse mapeamento e ver onde você quer se aprimorar. Algumas considerações finais. Eu acho que, na minha opinião, a teoria ajuda na escolha de argumentos para defender as ideias e na construção da definição do que é gestão do conhecimento para a sua organização. Então, é importante, como eu falei, ler sobre o tema, interagir com os outros, seja online ou offline. O conhecimento ele é transversal, então, por isso, o pensamento sistêmico é essencial para o sucesso de um projeto de GC. Pensamento sistêmico falando até um pouco do lado da compreender a organização como um todo, né, como uma disciplina do Peter Senge, no livro dele. Então é importante fazer aliados, seja internamente quanto externamente, né? As organizações elas devem ser inspiradoras, seja para os seus funcionários, seja para os seus clientes ou parceiros. Então, para um projeto de gestão do conhecimento ser bem sucedido, as pessoas têm que ver um propósito, algo que faça sentido, ela deve se sentir parte dele. Isso é fundamental. Hoje, como a gente falou aqui nas perguntas e tudo, a gente tem excesso de informação e falta de tempo. Então é importante contar histórias de modo interessante para atrair a atenção do público-alvo, né? Isso como a gente viu em alguns casos, isso é uma estratégia que funciona. A maior parte das pessoas não gosta de falar dos seus próprios erros, a não ser que tenham resultados positivos com eles. Então, muitas vezes, a gente está programado para agir da mesma maneira sempre, só que é preciso aprender a desaprender. E às vezes aquilo que a gente achava que
funcionava, pode não funcionar mais. E tudo bem, é a evolução da gestão do conhecimento e da gestão, né? As novas tecnologias, elas podem nos auxiliar na tomada de decisões, então é preciso usar os dados a seu favor. Os dados estão aí para isso, né? Vou ler até um comentário aqui falando no chat, que a Escola de Química da FRJ apresenta na sua pós-graduação uma área muito forte em gestão e inovação tecnológica, onde são tratadas em várias disciplinas a questão da gestão do conhecimento, mapas tecnológicos, planejamentos estratégicos. Que bacana, não sabia. A gente vê como realmente é bem multidisciplinar, né? Então, caminhando aqui já pela hora, vejo se tem mais perguntas, mas acho que não. Acho que eu já respondi, mas eu queria saber de vocês se tem mais alguma questão que ficou em aberto, que vocês queriam perguntar ou falar, que eu acho que pelo tempo eu queria até agradecer muitíssimo a oportunidade. Gente, a hora voou, eu até tive que correr, achei que né, passou super rápido, sinal de que foi interessante os comentários de vocês aqui. Eu deixo meu Twitter e o meu LinkedIn. Agradeço muito, eu acho fundamental essa troca. Obrigada mais uma vez pelo convite. Eu estou à disposição aqui. Podem me adicionar ou pode falar comigo no Twitter para algo que a gente quiser aprimorar também. Eu vou passar aqui o último link. Eu não sei se é esse, mas é uma metodologia de reunião, de fazer uma reunião mais eficiente. Link Coffee, para a pergunta que fizeram. E obrigado aqui o link também. Deixa eu clicar para ver o que é. A roadmap, muito legal. Planejamento estratégico para alinhar mercado e tecnologia. Tem muita coisa bacana por aí, tem muito conhecimento interessante sobre a nossa temática. Eu acho que ela, como bem reconheceu o Davenport, não morreu, está aí. Talvez pode não ser com esse nome, pode ser como aqui foi me passado, né? Um roadmap, technology roadmap, né? Pode não ser com o nome de gestão do conhecimento, mas é com o mesmo propósito. Eu agradeço muito. Essa palestra vai ficar para quem quiser baixar. E, como diz aí, o próximo webinar vai ser dia 16/12, Insights com Marcelo Beltrán. Obrigada.